Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode ter aí um nicho embutido e iluminado no seu banheiro e se você não puder ter, vou te dar algumas soluções para substituir o nicho tradicional, mas ainda assim você vai ter um banheiro prático para o seu dia a dia. Oiê, eu sou a Thaisa Tosati, sou arquiteta, bem-vindos de volta ao nosso canal e já quero dar início logo falando que nichos são elementos que você pode colocar aí em qualquer ambiente da sua casa. E especificamente no banheiro, ele vai otimizar aquela sua área do box, porque imagina que todos aqueles elementos que a gente precisa durante o banho, como sabonete, shampoo, condicionador, vão ficar ali por dentro, né, embutidos na parede. E com isso você vai ganhar mais espaço de circulação para lavar um cabelo e para se movimentar dentro do box. Então, para começar, para banheiros pequenos, o nicho embutido fica ótimo, é o ideal. Até porque ter aquelas prateleiras que você já conhece, de vidro ou inox, por exemplo, elas sempre ficam sobrepostas, né, à parede. Então, se você tem ali uma área de box pequena, você pode acabar esbarrando, né, durante a sua movimentação ali dentro do box e fica completamente disfuncional. Então, o nicho serve para estar aí otimizando espaço, ganhando mais espaço e no banheiro fica ótimo. Então já vamos logo para a prática. Você precisa escolher a parede onde vai ficar o seu nicho. Eu sempre falo que para fazer essa escolha você precisa ir por eliminação. Então se você tem uma parede ali que tem o shaft, né, que é toda a tubulação hidráulica do banheiro, essa parede não pode ser quebrada. Se você tiver alguma parede estrutural, também nem pensar em quebrar essa parede. E aí na hora que você achar essa parede, uma boa medida e um bom parâmetro para você ver qual é a profundidade ideal do seu nicho é medir a profundidade da sua parede ali naquela área da janela. Esse é um ótimo começo. Então, se sua parede tiver 15 centímetros, você vai fazer o seu nicho com metade dessa profundidade. Então, com 8 centímetros já vai ser suficiente. Se sua parede for de 20, você vai poder ter um nicho aí com 10 centímetros de profundidade. Eu sempre falo que dá para fazer ele totalmente na horizontal, por exemplo, e aí eu gosto sempre de medir e alinhar com a medida da janela para ficar mais harmônico, ou você pode fazer também na parede toda, né? Porém, se tiver algum impedimento, algum pilar ali, um bom parâmetro é seguir a mesma medida ali da guarnição da janela do banheiro para ficar tudo alinhadinho. Esses são os nichos horizontais, mas dá também para fazer um nicho vertical, se for o caso. Então, se você tiver algum pilar aí te impedindo de levar esse nicho todo na horizontal, você pode ir fazer um nicho na vertical e sair daquele padrão do nicho horizontal, por exemplo. E aí, os acabamentos são diversos. Você pode fazer esse nicho tanto com o mesmo revestimento, né, que tá ali na parede do nicho, seja uma cerâmica ou um porcelanato. E aí, nesse caso, você vai precisar de uma mão de obra muito especializada e muito qualificada para fazer ali o acabamento a meia esquadria, que é o encontro de uma peça com a outra, para você não ficar vendo. Pera, vou te mostrar. Você vai precisar fazer a meia esquadria de forma que você não fique vendo essa lateral da sua peça de porcelanato. Então a gente vem e faz a meia esquadria para esconder essa massa do porcelanato. Outra opção também é fazer esse nicho com pedras, sejam pedras naturais, né, granitos, mármores, ou pedras artificiais. São infinitas as possibilidades. E aí você pode fazer esse nicho tanto com moldura e fazer ele com a moldurinha na espessura que você desejar, né? Vai trazer ali um volume a mais visual para aquele espaço, mas também vai te dar a possibilidade de estar camuflando aquele acabamento entre o revestimento e o nicho, né, em pedra. Mas dá para fazer também sem essa moldurinha. E aí você vai ter um visual mais clean do seu banheiro, mais minimalista. Aquele famoso menos é mais, sabe? E aí você precisa realmente fazer ali um acabamento muito bom para não ficar aparecendo ali aquela quantidade de encontro entre a pedra e o revestimento que vai estar no restante da parede. E eu sei que você já está se perguntando em relação às medidas desse nicho. E, sinceramente, não existem regras na hora de fazer o seu nicho, ele tem que ser totalmente personalizado. Mas uma coisa que eu sempre gosto de lembrar é que a altura do piso para o início do seu nicho sempre pode variar ali de 90 centímetros a 1 metro, dependendo da altura aí de quem vai usar aí esse banheiro.
Mas geralmente a gente deixa ali em 90, que é a altura de uma bancada de cozinha, por exemplo, e fica funcional para você estar manuseando os objetos que vão estar ali naquele nicho. Mas pode variar também, você pode deixar com a altura de 1 metro, se a sua peça de revestimento for 1 por 1, por exemplo. Então, para você não cortar a peça, você já coloca o seu nicho com a altura de 1 metro, por exemplo. A altura do nicho em si, uma ótima dica é você já medir aí aqueles produtos que você já está acostumado a usar. E aí, você tendo a altura desses produtos, você vai conseguir definir a altura ideal aí para o seu nicho. Geralmente a gente trabalha com 30, 35 centímetros, 40 centímetros, mas isso tem que ser personalizado de acordo com a sua necessidade. Em relação ao comprimento desse nicho, como eu disse no início do vídeo, você pode fazer ele na parede toda, na horizontal, e vai depender muito do que você tem aí de limitação na sua parede. Então não tem muita regra. E em relação à profundidade, a ótima solução é você medir a profundidade da sua parede e determinar que o seu nicho vai ser metade daquela profundidade para não ter risco de você furar a parede aí se o seu banheiro for para uma área externa. Aí pode te causar muito transtorno. Agora vamos para a parte que eu mais amo, que é fazer esse nicho totalmente iluminado. Sinceramente, não vale a pena você investir aí no nicho embutido e não colocar uma iluminação. Até porque essa iluminação vai te ajudar ali a ter um momento de banho mais relaxante. Então, antes de colocar o nicho ali, de instalar, de fixar ou de aplicar o revestimento, o porcelanato que vai estar ali, você já precisa ter ali toda a fiação elétrica. Então, o eletricista já tem que passar essa fiação e você pode fazer ela de duas formas. Você leva essa fiação através do piso até o interruptor, por exemplo, ou você faz essa fiação subindo a parede e terminando ali no forro de gesso, onde vai ter o driver ali da fita de LED. Então, isso tudo precisa estar minimamente planejado antes de colocar o nicho ali, antes de fixar. E aí, lembrando que a peça do nicho, na hora que você encomendar com a marmoraria, você já tem que pedir eles para fazer um pequeno furo ali para passar toda essa fiação que vai estar ali ligando a fita de LED. E o ideal para banheiros é você trabalhar com a fita de LED que vai ter ali em torno de 2.700 kelvins ou 3.000 kelvins, que é aquela iluminação mais amarelinha para você ter aquele momento de banho mais relaxante. Você pode tanto deixar essa fita de LED sendo ligada, né, acionada junto com toda a iluminação do banheiro ou fazer ela totalmente separada. Vai ficar aí a sua escolha dependendo da sua rotina aí de uso dentro do banheiro. É importante também pedir para a marmoraria já deixar uma cavinha na peça ali do nicho para que a fita de LED fique oculta, né? E aí você trabalha com essa cavinha para esconder essa fita de LED. Uma coisa importante é você trabalhar com a fita de LED que tenha proteção contra a umidade. Então, o modelo IP65 fica ótimo para isso. Muitas vezes você fica na cabeça que o nicho tem que ficar ali naquela parede que vai estar a janela do banheiro, por exemplo. E não necessariamente. Talvez aquela parede ali seja uma parede estrutural que você não pode quebrar, não tem essa possibilidade. Então, você pode ir para a parede lateral, por exemplo, aquela que vai estar oposta ao chuveiro. E ali fazer um nicho vertical que sai do padrão que a gente já conhece. Agora, se você percebeu que não tem como abrir um nicho embutido aí, não tem como, as paredes são todas estruturais, não vai ter como quebrar. Calma que tem solução para isso, não precisa desesperar. Se você tiver um banheiro mais amplo e a sua área do box for mais ampla, uma possibilidade, uma ótima solução para isso é você criar ali uma parede falsa. Então, depois da parede existente que você já tem ali, você cria uma parede, não precisa ser tão espessa, uma parede de 10 centímetros já é suficiente. Então, você cria toda essa parede para você conseguir abrir o seu nicho. Mas é um gasto desnecessário. Tá, mas tem gente que quer ter ali um nicho. Então, essa é uma solução. Agora, se o seu banheiro for mais compacto e a área do seu box for menorzinha, uma outra solução não é fazer essa parede, porque essa parede automaticamente vai ocupar ali mais espaço, então você vai ficar limitada, né, em relação à movimentação. Então não precisa fazer essa parede, mas dá para você trabalhar com um elemento que é uma prateleira, que você também faz esculpida, seja na pedra, né, natural ou artificial, ou no próprio porcelanato que vai estar ali na parede. Assim você vai deixar com aquela sensação de menos é mais, um banheiro mais clean, sabe? Então você faz essa prateleira esculpida, então ela não precisa ser muito profunda, ali com 8 centímetros já é suficiente,
e você faz também um fechamento com ela, né? Até mesmo para os objetos não terem a possibilidade de cair, né? De escorregar para fora. Então você faz essa prateleira, faz o fechamento, e é importante também pedir para a marmoraria deixar um pequeno furo para escoar a água. Então imagina que você vai estar usando o objeto ali e automaticamente vai estar ali com umidade, com uma água. Então essa água precisa escoar. E dá também para você colocar a fita de LED, basta você colocar ela por baixo aí e ela vai te proporcionar uma iluminação mais indireta, mais aconchegante. Vai ficar super lindo também e tem sido uma tendência que eu venho observado que está sendo utilizada aí para substituir esse nicho convencional que a gente já conhece. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a solucionar suas dúvidas, mas se você tiver mais alguma, pode deixar aqui nos comentários que eu adoro interagir com vocês. Se você é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal, deixa o like, compartilha com um amigo e eu ainda estou deixando essas 2 sugestões de vídeo que eu tenho certeza que pode te ajudar muito. Beijo!